Então, né? Beleza. Bom, vamos lá. Boa tarde de novo aí. Hoje é 29, né? 29/6/2020. Fazia tempo que a gente não fazia essa mentoria, esse bate-papo. Eu acho super importante. Infelizmente, o Covid aí atrapalhou... Quantos meses? 3, né? 3 meses, né? A gente ficou aí... Quase 4. É? Quase 4. Quase 4 meses aí. Mas estamos de volta aí. Acho que a gente não sabe até onde vai essa situação, mas a gente não adianta. Chega uma hora que não dá para ficar mais intocado, escondendo e fingindo que já vai passar, né? A gente não tem, de fato, aí uma expectativa de quando vai passar, tá? Então, esperar, fazer a nossa parte aí, se cuidar e tocar a vida. E... eu pensei em vários assuntos pra gente falar, mas teve um que foi levantado a bola aqui que eu acho que é bem válido falar, que é as diferenças. Eu nesse meu... assim, eu digo que é longo, mas passou rápido, que eu não dá nem pra considerar que é longo, né? Minha vida de mercado, desde o primeiro contato, são 20 anos, e entendendo que fazer no mercado são 10. Né, desde 2010 que eu acordei para a vida, eu acordei porque era mercado, conheci futuros de fato e comecei a me dedicar a isso. E eu passei por algumas crises, né? Boa parte delas eu não aproveitei, né? Pega de 2008, já estava no mercado em 2008 e até hoje eu não lembro o que eu fiz nessa porra. Com certeza fiz merda, né? E não aproveitei nada. Aí depois, de 2010 para frente, tudo que aconteceu eu já vivenciei com algum conhecimento. E acho que assim, não vivi nada parecido com o que a gente está vivendo agora. Acho que é até legal fazer um paralelo sobre isso, né? Do que a gente está vivendo aqui e o que eu já vivi. Né? O que eu me lembro bem, o que eu já vivi que foi intenso, acho que o mais intenso de todos foi impeachment Dilma. Né, que eu me lembro claramente e que eu aproveitei bastante. Né, acho que boa parte de vocês já estavam no mercado nessa época. E a gente vivia... acho que mesmo um pouco antes do impeachment era a questão das eleições de 2014. Né, acho que para mim foi um momento muito importante, que eu lembro que a gente operava a Datafolha. Né, na verdade, nas eleições tinha o Aécio, aí tinha o Campos Neto e a Marina, e tinha a Dilma. Basicamente eram os três que eram referência ali. O Campos Neto começou a se sobressair, o avião dele caiu. Né? Até hoje existem aí teorias da conspiração de que não caiu, né? Que foi caído com ele. Mas em todo caso eu lembro o dia que o avião caiu, eu estava na frente da tela nesse dia, e a dúvida do mercado era se a Marina estava junto no avião. Né, porque, de acordo com a campanha, a Marina foi ficando muito forte, junto com o Campos Neto. E quando caiu o avião, na hora o mercado não reagiu tão agressivamente, porque ficou na dúvida se a Marina estava ou não estava junto. Daí depois descobriu que ela não estava junto, o mercado amenizou a situação, não reagiu muito. E aí ficou aquela coisa, Marina, Aécio e Dilma. Eu lembro exatamente porque a Marina tinha virado um mártir, né? Porque ela não estava no avião, e meio que ela ficaria com todos os votos do Campos Neto, tudo mais, né? Tanto é que assim, ela começou forte logo depois da morte dele. Oi? Eduardo Campos. Quem que eu falei? Campos Neto. Nossa, de onde eu tirei Campos Neto? Campos Neto é o presidente do BC. Eu ia até falar Eduardo Campos, mas acho que podia ser Campos Neto. Não, é Eduardo Campos. É isso mesmo. Desculpa, é Eduardo Campos, tá? E aí o que acontece? Campos Neto é o presidente do Banco Central. E aí o Eduardo Campos caiu o avião, ele morreu. Aí ficou ela herdou os votos dele, estava bem forte, mas depois, ao longo do processo, ela foi ficando fraca, foi vendo que ela não tinha toda a força que tinha uma Dilma, que naquela época tinha bilhões, lembra? A campanha da Dilma em 2014, se eu não me engano, foi mais de 1 bilhão. Foi mais caro do Brasil. Foi a mais caro que existiu até hoje. Né? Enquanto do Aécio também era cara, tal, mas ninguém se comparava com a Dilma, né? Dinheiro à vontade. Então tinha uma campanha apelativa, tudo. Isso conseguiu destruir a imagem da Marina, mas não conseguiu destruir a imagem do Aécio.
né? Então, na reta final ali, a gente tinha a Dilma e o Aécio. O mercado era todo Aécio. Era basicamente como foi a campanha do Bolsonaro com o Haddad, né? O mercado não queria o PT mais. Né? Naquela época o mercado já tinha uma versão a Dilma. Então, assim, não que o Aécio era o melhor, né? Mas o Aécio não era o PT. Então, isso já era positivo. A mesma coisa agora. Muita gente votou no Bolsonaro pelo Bolsonaro, mas pela equipe e tudo, mas muita gente votou porque o Bolsonaro não era o PT, né? E ninguém queria o PT de volta, ainda mais com o Haddad, que ia ser o poste do Lula. Tá? Mais um. Oi? Mais um. E aí o que acontece? Aí a gente viu, a gente via na reta final ali, como um todo ali, o mercado, a cada Datafolha ou qualquer pesquisa que saía positiva para o Aécio, bum! Dólar para baixo, bolsa para cima, e qualquer pesquisa positiva que saia para Dilma, né, bolsa para baixo, dólar para cima. O interessante da Dilma é que era só Datafolha que saía positivo para ela. Por isso que o pessoal hoje tem tanta versão Datafolha e tal, porque realmente naquela época era descarado o negócio, né, e hoje em dia acho que deu uma amenizada. E aí o que acontece? A gente operou muito, então já tinha uma pré-crise ali, uma expectativa. E aí na segunda-feira depois da eleição, tanto é que eu lembro até hoje, eu recebi e-mail da corretora falando, olha, porque tem que se preparar, a gente vai subir margem, porque o mercado vai entrar numa volatilidade nunca vista, né? Pânico, né? Pânico. E quando na verdade na segunda-feira, a bolsa subiu e o dólar caiu. Né, justamente porque o mercado já tinha meio que precificado, já estava aí e tal, enfim, o mercado não deu muita bola. Então, não teve tanta expectativa. Eu nem digo que essa eleição foi crise, mas foi uma eleição acirrada. Né, então, acabou sendo bem positivo, aproveitei muito, muito, porque a volatilidade estava alta, a gente está vivendo agora um cenário de volatilidade, mas não dá para comparar o que era aquele cenário de volatilidade naquela época. Lá era insano, insano. Né? E aí entrou o governo Dilma novamente, segundo mandato, né? Ela já estava desgastada no primeiro, não fazia nada no primeiro, imagina no segundo. Né? Aí entrou no segundo, entrou já com polêmica, com uma série de coisas, e aí começou todo o processo de impeachment dela. Né? O dólar já estava alto, na época o presidente do Banco Central naquela época era o Tombini, né? O Tombini fazia swap todo dia e não segurava o dólar. Nessa época é o período que o dólar foi para R$4 e ficou acima de R$4. E aí veio a época do impeachment dela, tal, expectativa se ia votar, mercado volátil pra caramba, a gente aproveitando bastante. Aí teve aquela fatídica votação lá, que todo mundo lembra, e que aquela palhaçada, né, que até o presidente Bolsonaro elencou o Ustra, né? É Ustra que chama? Não lembro. Ustra, tá? E aí todo mundo mandando beijo pra mãe, pro pai, enfim. A gente viu aquela palhaçada, aí teve o impeachment, e aí teve o melhor momento daquele processo de impeachment, que foi uma segunda? Eu não lembro se foi uma segunda-feira. Acho que foi na segunda, logo foi no final de semana o impeachment. Na segunda-feira, por algum motivo, o Cunha não estava como presidente da Câmara, aí ficou o Maranhão, né? E tanto é que ficou conhecido como Maranhão Day, que o cara foi lá e assinou um decreto cancelando a votação de impeachment da Dilma. Né? Eu lembro até como fosse hoje, eu estava sentado na tela, era mais de 11 horas da manhã, acho, né? Ou era quase 11 horas da manhã, e a gente viu uma porrada no dólar, que a gente tava na expectativa que falou, puta, agora passou, foi a questão do impeachment, puta, como que vai ser, como que não vai ser, e aí a gente viu uma puta porrada no dólar, e eu falei, cara, né, eu lembro na época o William ficava do meu lado, eu falei, cara, deu alguma cagada, e já saí comprando, e pum, mercado leilão. Né? Já entrou em leilão e eu já estava comprado grande, né? Falei, caralho, entrou em leilão. E ele nem respondia do lado, né? Nem congelado lá do lado, mas eu não tava com tempo pra olhar. Olhava pra tela, Mercadão em leilão, e tipo, um exemplo, não lembro números agora, mas tipo, o mercado entrou em leilão no 120, tava saindo o leilão a 90, né? A 190. Eu falei, o quê? Deixa aí, deixa a ordem rolar. Saiu do mercado, continuei limpando, bum, leilão de novo. Aí, tipo, no 280, leilão. Já estava mais de 100 pontos da última vez que teve o primeiro leilão.
Aí ficou, o leilão tava abrindo, tipo, acima do 300 já. Aí nesse leilão, eu zerei 50% da minha posição. Aí o mercado saiu, puxou mais, tipo, uns 80 pontos, né? Aí zerei minha posição e falei, cara, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu lembro que eu olho do lado, o William. E aí, William, tudo bem? O que foi, William? Tô vendido. Desde a primeira porrada lá embaixo, né? Aí eu falei, cara, vamos descobrir o que aconteceu. Tem imagem na corretura? Tenho. Né? Vamos descobrir o que aconteceu para depois a gente ver se você pode segurar essa posição, né? Aí a gente foi procurar e tal. A gente descobriu que o Maranhão tinha cancelado a sessão do impeachment. Né? E só que aí 5 minutos depois ele cancelou o cancelamento da sessão de impeachment. Né? Então, tipo, o mercado tinha subido, sei lá, 250 pontos. Né? Do mesmo jeito que subiu, voltou tudo. Voltou até mais. Né? E assim, isso que eu tô falando para vocês em questão do quê? Sei lá, chutando alto meia hora. Né? Então, assim, é um negócio insano. Dali começou o movimento, foi um movimento, acho que a semana inteira foi meio louca, assim, mas assim, não teve circuit break, não teve limite de alta no dólar, ou seja, apesar de ter um impeachment, uma coisa séria, tudo, não teve nada disso. Tanto é que no dia, antes desse negócio do impeachment, no dia que, na segunda-feira aqui, pós-vitória da Dilma, todo mundo achava que ia ter circuit break, limite de alta do dólar e tal, teve nada. Ou seja, o mercado olhou e amenizou a situação. Tá? Aí beleza, aproveitei isso aí. Aí depois tivemos o Temer assumiu, né? O Temer assumiu, começou a mudar algumas medidas. Como ele não estava pensando em reeleição, ele estava tomando medidas impopulares, mas que seria positivo para o Brasil, tudo. Estava lá com a reforma da Previdência, estava caminhando bem a reforma da Previdência. Aí num belo dia, eu lembro que nesse dia eu estava na Modal. Um dia à noite eu estava, acho que ia fazer uma live. Não lembro o que eu ia fazer, acho que era uma live que eu ia fazer. Aí uma TV na parede tava lá, que tinha aparecido que tinha sido divulgado áudios de uma delação do... Oi? Do Joesley. Né? Aí todo mundo falou, meu, o que vai acontecer amanhã, né? Qual a expectativa pro dia de amanhã? Eu lembro que eu nem dormi direito nesse dia. Eu falei, nossa, meu, vai ser foda. Né? Aí o que acontece? Fomos pro dia seguinte, a hora do leilão, todo mundo só falava nisso, não tinha outra situação, não tinha outro assunto para se falar no mercado. Aí 8h55 começa o leilão. Bum, 10 mil na compra, 10 mil na venda. Isso 8h55, acabou de abrir. Né? 8h58 já tinha 100 mil na compra, 150 mil na compra, nada na venda. Resumo, deu limite de alta já no leilão, né? Ou seja, o leilão não abre, o mercado não abre, estava com 6%, você olhava, era um negócio insano, a fila de compra, nego querendo estopar 80 mil contratos, 120 mil contratos, 50 mil contratos, era um negócio assim, fora da realidade. Eu nunca tinha visto nessa proporção, nunca tinha visto mesmo. E na venda não tinha nada, porque não tinha, 6% era o limite, né? E não tinha aquilo. E a bolsa também, já abriu em limite de baixa. Né? E aí, cara, aquela coisa, fala assim, puta, não vai abrir mais, vai abrir, não vai abrir mais. Aí até, lembra que na última visita que a gente foi na bolsa, a gente conheceu o pessoal lá da área de futuros lá, e a gente perguntou, pô, como foi aquele dia? Ele falou, meu, ninguém parava, o pessoal não parava de ligar aqui porque precisava de liquidez para sair, e pedindo pra gente aumentar o limite, e aí o limite é 6% de alta pro dólar, eles aumentaram para 9%. Né? A hora que eles aumentaram para 9 e liberaram, abriram o mercado, o que aconteceu? Bum, 9% de alta, na hora. Né? E mesmo assim continuava um monte de gente topando, e nesse dia quebrou um monte de fundo, todo mundo que estava comprado em bolsa se fudeu, e todo mundo que estava vendido em dólar também se fudeu. Né? E assim, só que todo mundo estava assim, porque o cenário era ótimo para o Brasil. Estava para aprovar a reforma da Previdência, o Temer tinha aprovado uma série de fatores fiscais. Oi? O Leandro fez assim para mim? Não. Entendi. Fica na barba. Depois. Né? E tinha uma série de pacotes fiscais que o Temer tinha que aprovar, tudo. Tinha aprovado já em pacotes importantes. Então... foi fantástico. Oi?
trabalhista também, alguma... Passou uma reforma trabalhista, já tinha passado, passou a reforma trabalhista, mas estava tudo pronto para a reforma da Previdência. Tipo, não era uma puta reforma da Previdência, mas estava tudo certo. Então, ou seja, aquela velha coisa, a The Economist já estava quase colocando o Cristo Redentor voando de novo. Então, assim, tava nesse nível, né? Aí sai isso, cara, decepção geral, né? E todo mundo ficou desesperado. Resumo da ópera, nesse dia, o mercado foi abrir mesmo para negociação, coisa de meio-dia, 1h da tarde. Né? E mesmo assim foi um negócio insano, e foi assim os próximos 3, 4 dias. Só que o interessante é o seguinte, do mesmo jeito que foi, voltou. Tanto é que teve muito fundo que estourou de ganhar dinheiro nesse período, porque comprou tudo na baixa lá. Né? Teve fundo que estava posicionado que só esperou, não fez nada. Acho que uma vez eu vi o Breda falando, se eu não estou enganado, que nesse período ele tomou uma porrada para trás, mas ele acho que aumentou a mão, ele estava parte líquido, não lembro o que ele fez, mas ele recuperou muito rápido. Né, essa movimentação. Mas teve fundo que quebrou, principalmente fundo cambial, fundo que estava alavancado, puta, se fudeu. Né? Ninguém espera um movimento de 9% no dia. E detalhe, 9% numa ação se aguenta, 9% num dólar alavancado, não tem como. Né? Não tem como, até porque não é 9%, né? Então, eu lembro que assim, foi insano, os 3, 4 dias seguintes foi insano, tanto é que o movimento do mercado era engraçado, era de bola, você tomava no 10, pegava no 15, a hora que você dava um vem 10, pegava no 30, era insano, né? Era insano, tá? Então assim, era fácil de se machucar, mas ridiculamente fácil de você fazer dinheiro também, desde que você soubesse o que você estava fazendo, tá? Então, assim, no dia foi muito volátil, porque depois que abriu 9%, você podia vender. Então o mercado chacoalhava bastante para baixo, voltava para baixo, batia, mas voltava, tudo. E os 3, 4 dias seguintes foram absurdamente voláteis, né? Mas foram amenizando, e depois voltou ao normal, o mercado se recuperou, passou até do valor, até porque o mercado se conformou que não ia passar a reforma da Previdência e que provavelmente o Temer dali para frente ele ia gastar todo o seu capital político para poder salvar a sua pele, né? Que é mais ou menos o que o Bolsonaro está fazendo agora, distribuindo cargo, tudo, para quê? Criar um capital político. E o Bolsonaro ainda é bem provável que esse capital político que ele está fazendo, ele consiga usar para aprovar medidas importantes, até porque não está com cara, pelo menos por hora, de ele cair um processo de impeachment contra ele ou qualquer coisa. Então eu acho que vai ser até positivo ao longo do tempo toda essa distribuição de cargo que ele está fazendo, que assim, cara, desde que política isso existe no governo, não vai mudar. Não é o Bolsonaro que ia mudar isso, ninguém vai mudar. Tá? Então é o famoso toma lá da cá, tem o Centrão, que são os partidos ali, é importante, desde sempre, naquela época também, o Temer acabou gastando para salvar a própria pele, né? Mas em todo caso, o Bolsonaro agora ele acha que ele vai precisar, lá o Temer precisava. Então era um cenário bem diferente. Mas resumo, passou esse período, voltou tudo ao normal. Né? Voltou tudo ao normal. E então o que acontece? A crise lá durou, todas as crises que eu vivi, 2014, ou essa, durou uma semana. Né? Crise feia, mas a 2014 foi tranquila. Né? Teve dias principalmente um pouquinho antes de 2014, quando o dólar ganhou os R$4, tudo. Mas a do Joesley Day foi a mais feia, a que mais dá para comparar com agora. Né? Por quê? Foi 3, 4 dias insanos. Por exemplo, a gente não teve nenhum dia... Teve algum dia que o dólar teve que ter limite de alta aumentado ou não? Não, o máximo 6% e voltou. Né? E, então, assim, esse dia do Joesley Day, para mim, vai ser marcante porque, cara, eu vivi um negócio que eu não tinha visto antes daquilo, e acho bem pouco provável que eu veja depois disso, né? De ter uma movimentação no qual o mercado bate 9% no dia. Em pontos, quantos foram? Em pontos, 480 pontos. Só o índice que atingiu aí. Né? O índice sim. O dólar não chegou, mas o índice é... Então o que acontece? Pensa assim, 450 pontos no dólar. É ponto pra caramba. Tudo bem que agora o dólar tá mais caro, então a oscilação fica mais ampla, então a gente consegue ver uma oscilação maior. Naquela época, não lembro o preço, mas estava acho que na casa dos 3 e pouco. Eu não lembro agora. Do Maranhão? Acho que era... Foi, 3,80 ele chegou, acho. Do Maranhão. Não, mas do Joesley, eu não lembro qual a faixa de preço que tá. Era
Tava baixo, porque tava bem a situação. Tava super bem a situação. E quando a gente traz para agora, a gente vê aí um cenário, né, o coronavírus em janeiro, eu batia muito na tecla que, cara, o mercado não está precificando direito, e de repente a gente vê o mercado do nada entrar em pânico, né? Entrar em pânico e a gente ter o quê? Foi 3 semanas seguidas de alta forte para o dólar e queda absurda para a bolsa, né? Para o índice e para a bolsa, as ações, tudo. A gente teve várias paradas, né? Saiu do 114 para o 100, aí do 100 para o 90, do 90 para o 80, do 80 para o 70, 70 falou daqui do 70 ninguém passa, blum, 64. Né? Aí do 64 voltou e a gente tá onde hoje? 90, 100, 90 e quê? 94? Estamos em 95 mil pontos. E na época, antes... Alguém lembra quanto estava o dólar antes? Eu não lembro exatamente o preço, mas estava abaixo de... Tava acima de 4. Tava 3,80. Tava 3,80? 3,80? Não, 4,20. No final. 4,20. Não, pensa assim, o 3,80 tava antes da sessão onerosa, teve a sessão onerosa, botou em 4,20, 4 e pouco. Né? Aí ficou ali 4,20, depois disso que... Aí... Não, mas ele chegou a perder de novo os R$4. Ficou trabalhando um pouquinho no 3,90. Ficou? Ficou. Acho que depois da sessão onerosa não voltou para baixo de 4 não, hein, cara. Eu tenho... Porque teve um acordo comercial lá, eles assinaram, o Trump... Novembro, dezembro. Janeiro. E aí ele foi. Dezembro, janeiro voltou mesmo. Voltou um pouquinho? Dezembro, né? Você fez até overnight, você comprou, Exatamente. porque aí depois começou só as merdas só. Porque a gente eu lembro que eu tava em ouro também, eu tava em overnight em ouro também. Você entrou depois. Mas enfim, vamos jogar que tava 4, não lembro exatamente o valor que tava, mas pensa assim, assim que começou todo esse risco da pandemia, o dólar saiu, foi puxando, bateu a máxima, faltou acho que 30 pontos para R$6, né? Acho que foi 5.977, uma coisa assim que foi a máxima. Depois dá uma olhada aí, negão, qual que foi a máxima. Eu falo negão, mas ele é italiano, tá? Só para ficar... Italiano, né? Sim. E bateu ali e depois voltou. Mas assim, você pensa a movimentação que teve, né? Nesse período eu não tinha carteira de ações ainda, né? Então, fui para cima dos futuros, dólar, fazia overnight, dormia comprado. Foi como? 988. A máxima? A máxima. E aí o Bacen entrou pesado no spot. Porque foi exatamente aí quando ele começou a fazer spot. Oi? Foi no dia do Moro. Não. No dia do Moro? O dia do Moro foi a segunda. Não, do dia do Moro já tava... O que ele pediu demissão? A coletiva lá. Não, já não chegou. A máxima do dólar foi no dia 14. O Moro foi dia 27. Não foi não. Do Moro acho que foi no 700 a máxima. Não 24, chegou. acho. Até que a gente achou que ia ser pior, né? Mas não foi. 24 de abril. Foi? Moro foi 24 de abril. Seu aniversário, né? Por isso você lembra. Até que ele lembra de alguma coisa, né? De vez em quando, né? Mas assim, eu a nível de bolsa, foi a vez que esse coronavírus, essa situação, foi o período mais louco que eu vi, assim, de dólar não, a nível de dólar, porque o dólar foi indo aos poucos, não foi em 2, 3 dias que subiu tudo isso, né, foi subindo, um dia subia 3%, 4%, outro dia mais 3%, né, de ver 9% num dia, eu só vi uma vez na vida, que foi no Joesley Day e tudo. Do Joesley Day, eu não aproveitei tanto, porque ele já abriu com 9% de alta, e depois ele oscilava um pouco para baixo, subia de novo. Oscilava um pouco para baixo, subia de novo. Então você não aproveita tanto. Nessa crise agora, né, o mercado abria e subia. E continuava subindo até o final do dia. Oscilava, claro, mas continuava subindo até o final do dia. Então a gente conseguia fazer a atuação no mercado, aproveitar o mercado, que ficava quase o dia inteiro olhando para o mercado, né, durante esse período. E no Joesley Day eu fiquei o dia inteiro, mas sim, o dia inteiro porque ele abriu quase 1 hora da tarde, né, para aí depois você poder fazer alguma coisa, e mesmo assim ele não voltou 3, 4% para baixo, ele ficou oscilando ali numa faixa lá em cima no high, toda hora batia na máxima, não tinha como comprar mais, tinha que esperar. E aí o que acontece? E se você bate, ele fica colado na máxima e espera. Então o que a gente fazia? Esperava ele voltar um pouquinho, tomava. Aí quando ele estava na máxima lá a gente batia, né? Fiz várias dessas,
Né? Não pode fazer o que você e o Cal fez uma vez, que limite de baixa, você vai lá e atua no limite de baixa, porque aí você tem que rezar para alguém vir trazer o mercado para você conseguir zerar, porque não tem saída. Né? Ainda vocês se fuderam, né? Você não, mas o Cal se fudeu porque aumentaram o limite de baixa, né, para a bolsa e 2.000 pontinhos para baixo. Mas em todo caso era isso. Agora, nessa crise, o interessante era isso, porque a gente conseguia atuar todo dia. É um mercado mais volátil, é um mercado de sem lote, o mercado está sem lote até agora. Né? Se a gente notar, o mercado ainda continua sem lote. A falta de lote no mercado é sempre a questão de qual é a expectativa do mercado. Se é uma expectativa positiva, negativa ou preocupante. Né? Porque ninguém quer ficar exposto na tela e correr o risco de sair alguma notícia, alguma coisa e ele saia tomando na cabeça com uma posição muito grande e tudo. Então, mercado de medo. Quanto mais medo o mercado tem, menos lote tem na tela. E aí maior é a volatilidade. Por que a maior volatilidade? Cara, qualquer um com 50, 100 lotes mexe 3, 4 pontos. Né? Tinha época, tinha dias ali que eu tomava galo, mexia 4 pontos. Eu, que não sou nada, perto do tamanho dos caras de mercado. Então a gente acabava pagando esse preço, mas para quem sabia o que estava fazendo, dá para aproveitar bastante. Acho que essa foi, eu posso afirmar que foi a crise que eu mais aproveitei na vida. Acho que é a mais que eu estava pronta, que eu mais tinha cabeça para saber o que fazer, conhecimento e vivência de mercado para saber o que fazer. Né? Praticamente esse período só operei dólar. Né? Operei. Tinha dias que eu estava comprado em dólar, comprado em ouro, vendido em SIP, comprado em petróleo, vendido em petróleo. Né? Então teve dias insanos, mas o core foi o dólar. Né? Onde deu mais movimentação, onde eu aproveitei mais, aonde eu pude botar em prática tudo que eu já tinha vivido e principalmente tudo que eu não tinha aproveitado nas outras crises, né? Que eu até então julgava que eu não tinha aproveitado as outras crises, mas não, eu aproveitei porque eu aprendi. Né? Eu vi a capacidade de movimento que o mercado tem, o que o desespero e a preocupação faz na reação dos players, como eles atuam, assim como a euforia também. Então, acho que por isso que eu falo que tudo é experiência. Do mesmo jeito que eu antes olhava para o período que eu era perdedor, que eu fui perdedor há muito tempo, eu falava, puta, olha quantos anos da minha vida eu joguei fora. E hoje eu olho e falo assim, puta, que bom que eu passei por aquilo, porque eu aprendi muito também. Né? Principalmente o que não fazer. Né? Então acho que tudo na vida é bagagem, e quando a gente pensa em mercado é uma soma de conhecimentos, uma soma de vivências que te prepara para o amanhã. Né? Porque você pega essa crise que teve, pouca gente estava pronta para aproveitar ela. Né? Eu conheço mais gente que se machucou do que tirou dinheiro de verdade. E para mim foi um dos melhores momentos da minha vida dentro do mercado financeiro. Mas por muito tempo eu vivi vendo muita gente ter os seus melhores momentos dentro do mercado financeiro e eu não. Né? E demorei para entender que assim, quanto tempo aqueles caras quantas coisas os caras já tinham passado e eu não. Né? Então, por isso que eu bato na tecla a nível de comparação. Se comparar com alguém, assim, fala, puta, o Jeff fez mais do que eu nisso aí, eu não consegui aproveitar, o Jeff aproveitou tudo. Quantas vezes eu já passei por isso e não aproveitei nada? Né? Quantas vezes você passou por isso? Né? Para saber que se você estava pronto para aproveitar ou não. Eu acho que isso é muito importante. Por isso que nada substitui o tempo. A vivência de mercado, o dia a dia. Eu sempre bato na tecla que quem quer ser de mercado tem que viver vários ciclos. Né? E esses ciclos é pegar momento de crise, momento de euforia, momento de tranquilidade, momento de paradeira, né? Para você aprender a se comportar em todos esses mercados, até para você saber a reação de todo esse mercado. Vou dar um exemplo clássico para vocês. Sexta-feira, mercadão lá bombando, meio exagerado a alta, né? Meio exagerada, mas o mercado quando quer comprar, compra e foda-se. Né? E exagerado, até um ponto que começou a chegar a preços que se sentia, né, pela experiência, tudo você sentia, falando, cara, BC já vai dar na cara desses caras, né? E dito e feito, chegou uma hora que o BC deu na cara, fez 500 milhões de spot, né? E aí você vê como a experiência funciona, já vivi isso várias vezes. Falei, puta, cara, deram na cara, o mercado caiu 20, 30 pontos,
E eu falei, cara, a hora que esse mercado parar, é só tomar e esperar. Porque o que acontece? O mercado quer comprar dólar, o mercado é comprador de dólar, independente de qualquer coisa, né? O BC entrou para atuar, para mostrar que ele está de olho, mas a hora que terminar o efeito desse swap, não tem sentido, o mercado vai voltar tudo. O que aconteceu? Demorou um pouquinho mais, né? Uma meia hora, 40 minutos, o mercado voltou tudo e mais um pouco. Acho que quando o BC fez swap, o mercado estava no 80. Entre os 70 e 80 e... O mercado foi parar no 40. O mercado foi parar no 40. Oi? O máximo foi 93, 94, ele veio... Não tinha chegado... Não tinha. Chegou 90 depois do swap. Depois do swap. Depois. Ele estava no 80, alguma coisa ali, meteram o mercado no 40, né? Aí ele ficava indo pro 60, caía pro 40. Ia pro 60, voltava pro 40. Aí o mercado deu uma pesada, e quando deu essa pesada, eu falei, puta, cara, vou esperar a volta. Assim que tiver a volta, eu vou pegar essa volta. E não é por achismo, não, acho que vai voltar. Porque muita gente fala, não, acho que vai voltar. É que nem o cara que fala, vai fechar o gap. Por quê? Né? E por já ter vivenciado isso muitas vezes, principalmente quando o mercado está com muita fome de lote, pelos seus motivadores e tudo, né? O mercado foi, voltou, peguei a alta inteira. Eu falo porque foi no 90 depois, Fred, porque o último lote eu zerei no 90, que eu tava na mão. Né? O último... Oi? Então. E o último lote que eu tinha eu zerei no 90, na região do 90, porque já achei que ali tava perdendo força e eu tava com lucro até considerável. Mas o que eu quero puxar com tudo isso é o quanto é importante você vivenciar mercado. E acho que isso é a base de tudo. Hoje eu estou vivenciando novos mercados, né? Acho que não é segredo para ninguém que vem montando carteira de ações. O Igor vem me cutucando bastante quanto a isso aí. Foi o cara que me direcionou, falou assim, cara, você tem que ter carteira, por isso, por isso, por isso. Até pensando nos outros projetos que eu tenho para o ano que vem, tá aprofundando melhor nesse cenário de ações é importante, que aí entra na questão de diversificação de investimento, né? Porque, ok, minha especialidade é giro em futuros, tanto nacional quanto internacional, dólar no Brasil, S&P, petróleo e ouro nos Estados Unidos, né, na CME, mas beleza, e o resto? O resto você deixa na mão, seu dinheiro você deixa na mão dos outros, né? Então, não que isso seja tão ruim, mas você pega aí, você não tem controle, você pega que nem aconteceu nessa crise de corona, quantos fundos não se arrebentaram? Né? Quantos fundos aí não esperavam com isso, não preveram isso e se arrebentaram com isso, se machucaram com isso. Tidos até como top do top, exatamente, que sabiam tudo, acertavam todo o cenário e tudo. Então, isso é preocupante quando você tem um capital, porque assim, você tá literalmente à deriva. Você não sabe o que está acontecendo e não tem o que você falar. Você vai ligar pro gestor e falar, e aí, meu? O cara falou, calma, ele vai falar para você ter paciência, só isso. Mais nada. Então, isso sempre me incomodou, até porque eu gerencio meu dinheiro todo dia no giro. Falei, puta, cara, e o Igor cutucando, falei, vamos montar uma carteira. Aí ele me encheu o saco para montar uma carteira pequenininha, montei a carteira pequenininha, cadê o Igor? Nem tá aqui, né? Montei uma carteira pequenininha, depois fui gostando, fui aumentando um pouquinho a carteira, E o interessante da carteira é o seguinte, né? A gente usa muito contexto, então o contexto favorece muito para você entender como está o cenário, para aquele setor, para a bolsa, para tudo. E eu usei muito o meu feeling de gerador, né? Então eu uni muito o que eu aprendi sobre ações, que estou aprendendo ainda sobre ações com o Igor, juntou o meu feeling de contexto e meu feeling de gerador. Então o que acontece? Eu tenho carteira, mas mesmo dentro do dia, todo dia eu estou girando minha carteira. O que acaba rentabilizando muito ela, acaba não me fazendo sofrer nos dias de queda de bolsa, e dentre outros fatores. O que acaba sendo super positivo. E outra, me força a aprender outras coisas, a pesquisar sobre coisas que eu não pesquisava antes, sobre as empresas que eu estou investindo, entender melhor o negócio, tudo. Então assim, eu estou achando do caralho também. Acho que não vou deixar meu core nunca, que é girar, eu gosto de girar, do mesmo jeito que eu gosto de fazer posições em futuros também, mas não posições longas como carregar uma carteira de ações. Né? Mas o interessante é o seguinte, estou usando a minha expertise em futuros para travar minha carteira também, acho que isso é bem legal, tanto aqui internamente quanto externamente. Então, essas coisas somadas é muito importante, eu acho que
de acordo com que a gente vai evoluindo dentro do mercado financeiro, você tem que levar em consideração que assim, não sou um operador de dólar, não sou um operador de índice, não sou um operador, eu sou um profissional de mercado financeiro. Claro que você sempre vai ter os ativos que são sua especialidade, no qual você conhece mais do que outros, mas é muito importante você saber de outras coisas. E eu acho isso muito importante. Eu não gosto de desvio de foco. Quando você começa a aprender alguma coisa e tira o foco daquela coisa que você já é bom, né? Isso eu não gosto. Mas tudo que você vai aprendendo e vai agregando em volta do que você já faz, eu tenho isso como uma coisa absurdamente importante. Eu sempre tinha medo de ter carteira de ações, porque eu sempre falei, cara, vou ter uma carteira de ações, imagina eu ver o Ibov desabando no dia e eu comprando dólar e pensando achava que ia mudar a minha cabeça, ia atrapalhar no meu dia a dia, e hoje não, hoje pelo contrário. Como a gente conhece muito o contexto, a gente tem noção se amanhã vai abrir em baixa ou em alta, se é melhor hoje eu fazer uma trava ou protegendo parte, vendendo índice, ou comprando ouro, ou fazendo alguma coisa que possa, de certa forma, não que vai amenizar a perda, não que vai evitar a perda, mas vai amenizar te dá a perda. Conforto muito grande, né? Exatamente. E você tem alguma coisa positiva e o negativo às vezes você nem olha, você nem vê ele, né? Exatamente. Você pega sexta-feira, eu tô com uma carteira considerável em várias coisas, bancos, Petro, Vale e outros ativos, e assim, cara, atuei super tranquilo, super sem grandes preocupações, aproveitei meu dia como aproveitaria normalmente se eu não tivesse a carteira no dólar. Depois, ao longo do dia, deu umas oportunidades de dar uma trabalhada na carteira, dei uma trabalhada na carteira também, sem crise, sem preocupação, sem desespero e sem perder o foco do principal, né, que é dólar, petróleo, ouro e S&P. Então acho que isso é muito importante, acho que é um agregador de conhecimento. Eu já fui um cara cético quanto a isso, não é possível, não, o cara ou você é bom em dólar e foda-se o resto, ou não, só que o tempo e a vivência de mercado foi mudando completamente minha cabeça nesse aspecto. Foi me dando experiência e vendo que assim, eu tenho capacidade para aprender outras coisas e gerenciar outras coisas junto. Acho que isso é super importante. E outra, você diversificar portfólio nesse momento de crise que a gente está, nesse momento de incerteza, é muito importante. Né? Absurdamente importante. Porque, por exemplo, mesmo o cara que só gosta de ação, não dá para você ter uma carteira de ação, sentar nela e esperar para ver o que acontece. Né? Porque o mercado todo dia oscila, dando várias e várias oportunidades. Que aí entra, você pega um cenário que nem esse está aqui, é um cenário bom para opção. Né? O Gustavão gosta muito disso, vem estudando bastante disso. Né? É um cenário para você ter carteira, mas para você girar a carteira. É um cenário excelente para futuros. E assim, só que esse mercado não vai durar para sempre. Não vai durar para sempre. A hora que esse mercado, a hora que acharem uma vacina, a hora que a coisa ficar mais amena, o que vai acontecer? As opções já não vai dar tanto game como está dando agora, as ações não vão rentabilizar tanto como está rentabilizando, os futuros não vai ser mais essa volatilidade que está. Né? Você pega, a gente está vivendo um cenário que, qual que é a oscilação mínima do dólar ultimamente? 80, 100 pontos. Né? E quando o dólar está normal, qual que é a oscilação normal dele? 30 dia bom. 30 dia animal, entendeu? Então assim, tanto é que a gente está no movimento que dá para atuar de bola para bola. Né? A hora que ele começa a voltar para sua normalidade, que ele começa a ter liquidez, a volatilidade se vai. E aí é o mercado onde se atua mais referência, se atua mais, e o dia que movimenta 30 pontos é dia do caralho. Tem que se reinventando, né? É exatamente dinâmico. A gente tem que ser dinâmico. E assim, não é o mercado que tem que mudar, é a gente que tem que mudar, porque o mercado muda, a gente tem que se adaptar à mudança dele. E isso você pode variar com o tamanho da mão, né? O quanto você alavanca, menos, mais. Não, por exemplo, mercado volátil desse, pensa que eu tô gigantão? Pelo contrário, eu tô menor. Mas por quê? As movimentações permitem que eu faça mais dinheiro com menos disposição. E quando o mercado começa a ficar líquido, né, eu tenho que estar com uma mão maior, porque o mercado movimenta menos. Então, se eu não tiver com uma mão maior, eu não consigo tirar tanto proveito do mercado. E agora, no mercado volátil, não. Eu posso estar com uma mão menor, só que as movimentações são mais amplas e eu consigo tirar dinheiro. Por isso que a gente tem menos lote na tela, porque todo mundo faz a mesma coisa. Né? Como o mercado está oscilando menos, tem menos lote na tela, qualquer boletadinha movimenta mais no mercado. Aí o cara que operar, a boleta dele padrão era 50, agora é 10.
né? O cara que o grande fundo que a boleta padrão era 200, agora é 50. Né? Então isso é importante, essa é a adaptação que a gente tem que fazer. Né? Infelizmente, eu vejo o nego que aí entra em gerenciamento de posição. Cara, o cara a mão máxima dele é 20, ele quer sempre usar 20. Né? Não, cara, você tem que estar pronto para usar 1 ou para usar 20. E saber diferenciar esse momento. Né? Então, ou seja, e para você saber diferenciar esse momento, você tem que saber em que mercado você está. Né? Você pega os mercados de crise, foram os mercados que eu menor operei, o tamanho de mão, mas foram os que eu mais fiz dinheiro. E os mercados normais é o que eu maior opero. Né? E para fazer quase o mesmo nível de dinheiro do que o da época de crise. Né? Então, saber equilibrar isso é muito importante. Você imagina se na crise eu tento operar com a mesma mão de um mercado líquido. A chance vai ser muito maior de eu me arrebentar do que... Por quê? Como movimenta muito rápido, uma coisa é você está com um cinquinho de dólar, que você toma um movimento, sei lá, de 10 pontos contra no movimento que não é difícil no mercado desse, é 2,5 pau. E você está com 50 que vira 25? Entendeu? A sua cabeça para 2,5 pau é uma coisa, a sua cabeça para 25 é outra. Entendeu? E você está com 100? É 50 pau, meu. Entendeu? Um carro popular numa movimentação. Então muda tudo. Por isso que é muito importante ter essa consciência do que, cara, mercado volátil, animal, estamos prontos para isso. Só que assim, vamos com uma mão menor. Né? Vamos com uma mão menor. Você pega o mercado de hoje, acho que é um bom exemplo do mercado de hoje. O mercado, a tendência era de queda, né? Mas com oscilações monstruosas de compra. Né? O mercado vinha por 10, bum, 30. Aí estava no 30, estava pensando em alguma coisa de comprar, né? Ou qualquer coisa, você vai falar, puta, agora vai brigar, tal, blum, 10 de novo, né? Aí, blum, 40, blum, 30, blum, 10 de novo, né? Tava assim o mercado. Aí o que acontece? Como que você faz médio para frente no mercado desse, que nem você fez hoje, né? Como que você segura a posição contra no mercado desse? Entendeu? Como que você opera com mão grande no mercado desse, que do mesmo jeito que ele vai rápido para frente, ele arrebenta para trás? Né? Então essas coisas que é muito importante, é se olhar para o mercado, ver o que está acontecendo e principalmente, além do que ver o que está acontecendo, quem você precisa ser para esse mercado. Né? Eu acho que isso é o mais importante. Quem eu preciso ser para esse mercado? Que acho que é a pergunta que eu me faço todo dia e é uma pergunta que vocês têm que fazer todo dia. Como eu já passei por tantos mercados na minha vida, tanto, né? Hoje em dia para mim é muito claro essa questão de assim, cara, quem é o Jefferson que precisa ser para esse mercado? Qual Jefferson precisa ser para esse mercado? O cara que ataca mais, o cara que é mais paciente, o cara que opera com mão grande, o cara que opera com mão pequena, né? Ou o cara que só vai olhar porque não tem o que fazer, porque ele não está entendendo o que está acontecendo. Acho que isso é muito importante. Você pega hoje, para mim era claro o cenário de queda, né? E então o que eu fazia? Eu vendia, saía rápido da operação, o mercado voltava, eu olhava ele subir, andava 10, 15, 20 pontos, eu olhava ele subir e esperava. A hora que começavam a bater, tomava na cara também. Pegava um pedação de queda. Depois o mercado voltava, subia de novo, dava na cara de novo. Tudo com mão mínima ou média, nunca com mão grande, e deixava o mercado correr, Pô, não estava confiante na venda? Pô, estava enviesado na venda? Não, eu não estava confiante na compra. Estava enviesado na venda? Não, o cenário era de venda. Só que o que acontece? Mesmo que eu pudesse falar, puta, acho que eu estava enviesado de venda, né? Eu não vendia porque eu estava enviesado. Tanto é que eu vi o mercado subir, eu deixava ele subir. Eu esperava ele parar, começarem a bater e batia junto. Tá? Acho que isso é muito importante, porque geralmente quando a gente tem viés de alguma coisa, a gente quer o que a gente quer que aconteça. É a tendência, não é o viés, né? Exatamente. Você tá seguindo a tendência. Né? Baseado no panorama que a gente fez, baseado em tudo que estava acontecendo lá fora e tudo. Então acho que isso é ter esse discernimento, essa consciência é importante. Quer falar? Fala aí. Não, então, quando... Pega o microfone. Então, a primeira cagada que eu tinha feito... Ele dá uma enxada no peito, né? Não tá filmando, pode prosseguir. Então, a primeira cagada que depois que eu descobri o que era o mercado hoje, foi quando eu fiz o médio pra frente. Mas até aí eu consegui zerar, estopei e tudo mais. Mas o que eu senti hoje era que era um dia para trabalhar até com mão seca. Porque o que acontece? Eu batia uma mão média, fazia o meu parcial,
ele, pum, boletada pra cima. E aí o que acontece? Você não quer estopar porque você fala, caramba, fiz o parcial, vou dar uma seguradinha. Aí você vai segurando, faz um médiozinho, aí ele vai de novo, aí você fala, agora vai. Aí pum, de novo 10 pontos, 15 pontos, e você acaba tomando na cara. Então eu sofri hoje muito mais com o próprio parcial, porque mesmo você consegue fazer o primeiro, o segundo não vai e volta na cara, você não aceita. E é dia de fúria. Não foi dia de fúria, foi um stop normal. Então, mas em alguns momentos, o Vitor senta do meu lado, pra quem tá vendo aí no... O Vitor senta do meu lado, e aí às vezes eu falava assim, calma, negão, calma, tenha paciência, né? Não tem muito o que fazer. Aí teve uma hora que eu lembro que o Vitor falou assim, puta, fiz a parcial pra frente e me fudi. Né? Eu olhei pra ele e falei, meu, parcial nesse mercado? Né? Aliás, médio pra frente, na verdade, né? E falei, puta, você tá fazendo médio pra frente nesse mercado? O mercado tá correndo, mas ele corre muito contra a favor também, né? Então, assim, o que eu mais atuei hoje foi em mão seca. O que eu mais atuei hoje. Assim, hoje eu operei bastante, mas acho que, sei lá, de 40 operações que eu fiz, 25 foi de mão seca. Batia, o mercado andava 3, 4 pontos, zerava. O 26,5, cara, sem brincadeira, foi umas 10, 12 vezes que eu atuei nele. Né? E... Porque vinha pro 30, segurava no 30, eu falei, meu, se for pro 26,5, vai. Plum, tomava na boca. Dava no 26,5, parar lá embaixo no 20, às vezes. Né? Assim como no 20, assim como no 10, né? Eu só não bati na perda dos 400. Né? Mas para mim estava claro que naquela hora ia perder os 400. Né? Então o mercado hoje foi muito isso, de você atuar, ter atitude, mas esperar também. Vários momentos eu falava, ó, vou esperar o mercado. O bicho tá dormindo, velho. Tô dormindo? Eu acho que o corona pegou ele de novo. Nunca tive. Tá esfarelando. Idade, não tem jeito. Idade não tem jeito. Pegou o corona. Ficou engordando boi. Ficou engordando boi. Ele emagrece, boi. Mas enfim. E o mercado era muito isso. E muitas vezes eu atuava, saía da operação, o mercado começava a voltar. O Vitor pensava em compra. Ele fala que não, mas ele estava com viés de compra. Só vendi. Mas estava querendo comprar. Não, comprei só acima dos 50. Então, mas a galera aqui no chat, todo mundo faz a mesma coisa. Tipo, o parcial acabou quebrando muita gente. Mas porque que acontece? Aí entra aquela pergunta que eu falei. Quem que eu tenho que ser para esse mercado? Saca? Pensa assim, na reunião matinal a gente comentou sobre isso. Olha, o mercado hoje não é positivo, mas está mais para neutralidade e tal. Não tem nenhuma definição, não tem uma notícia que está definindo o cenário, tudo. E outra, tem muita coisa para acontecer na semana. Amanhã tem fala do Fed, tem Petax, quarta-feira tem ADP, quinta tem payroll. Ou seja, semana cheia, sexta-feira feriado nos Estados Unidos. Então tem um monte de coisa para acontecer e hoje não tinha nada para acontecer. Daí você fala pensar, o que de importante está acontecendo hoje? Fala uma coisa assim, importantona que estava acontecendo hoje que definiu o mercado. Não tinha, cara. Quer falar? Você quer o microfone? Eu ouvi. Agora? Agora que tá acabando? Eu tô ouvindo tudo. Tanto que era em definição, não só no mercado brasileiro, como no Externo. Tanto é que... eu não lembro o seu nome. Ou o seu. Né? Como? Moche? Mancha. Moche? Mancha. Manche? Moixa. Moiche? Moixa. Moixa? Moixa? Moixe. Moiche. Agora eu falei certo. Moiche. Beleza. E aí você questionou assim, mas o que pode mudar o cenário? Né? E aí o que eu comentei. Bom, até eu brinquei. Eu falei, ó, o S&P perdeu os 3 mil. Por que o S&P ia perder os 3 mil? Não tinha cenário para isso também. Mas a expectativa eu comentei, se o S&P perdeu os 3 mil, a gente vai ver a bolsa devolver e o dólar dar uma puxada. O que aconteceu quando ele perdeu 3 mil depois da abertura? Abriu 10,6 Nova York, segurou, perdeu 3 mil, dólar deu uma esticada, foi até os 60, acho. Não lembro, acho que foi até os 60, mais ou menos. A bolsa deu uma pesadinha, né? Aí o que acontece? Só que aí, até eu comentei, falei, cara, tá indo... Mas não tô confiante porque não tô vendo o motivo dessa queda. Né? Você olha notícias e tudo, não tinha o motivador. Né? Então, do mesmo jeito que foi, pode voltar. O que aconteceu? Foi até, acho que, 88, S&P 89, né? 989. Ficou no 90 lá. Ficou no 90 brigando. Bum, começou a puxar, 3 mil, ganhou 3 mil, dólar começou a pesar, a bolsa começou a puxar, bum, 3.010. Aí depois saiu a notícia 11 horas.
né? Saiu a notícia de venda de casas usadas, veio muito melhor do que esperado. Boom, começou a subir. S&P foi lá para o 20, o dólar começou a pesar, o índice ganhou 95 mil, né? E ficou Foi assim. engraçado que o dólar não pesou no caso. Não pesou, ele foi voltando devagarzinho. Aí o dólar né? ficou nessa faixa dos 50 que tá O índice está onde agora? No 95,300. O índice 95,300, tá o quê? Quase 2% de alta. Ele já tava na máxima até agora. Então. O índice tá com 2% de alta. E o dólar? O dólar tá com 0,67 de queda. Tá no quê? No 37? Tá no 48. Então, e não sai dessa faixa. Não sai dessa faixa e ficou a manhã inteira nessa faixa, mesmo com a S&P. A S&P tá onde agora? No 32. Então, puxou bem o S&P. Pra quem tava negativo, perdeu 3 mil. O mil. dólar não cedeu. Não. O S&P puxou até o 40 quase. Ué? O ajuste é 58 do dólar. Né? Tá 10 pontos do ajuste aí. Mas o que mostra é o seguinte, o mercado, ele tá sem cenário, tá esperando amanhã. Já tá vivendo amanhã. Por quê? Não tem o que fazer hoje. Não tem mais o que... nenhuma notícia que venha e mude o rumo do mercado. E é isso que a gente tem que olhar. Fala, cara, peraí, qual que tá o cenário pro dia e como está o cenário para a semana? Tem alguma coisa que define a semana hoje? Não. Então você pode ter certeza que vai ser um dia mais travado, um dia mais de lateralzão. Tanto é que a gente olhava de manhã, Treasuries neutro, ouro neutro, o S&P estava neutro de manhã, o petróleo também estava ali, oscilando numa faixa estreita, o dólar também estava neutro de manhã, apesar de levemente negativo, estava meio neutrão. Então você olha e fala assim, cara, e não tem notícia, não tem indicador importante, para onde vai esse mercado? Andar de lado. A sorte, na minha opinião, é que o dólar andando de lado oscila 30, 40 pontos. Que foi o que aconteceu de manhã. 10 pro 40, 10 pro 30, 10 pro 40, 40 pro 10, 10 pro 30, do 30 pro 20, do 20 pro 40, do 40 pro 10. Né? Ficou isso boa parte da manhã, que é uma oportunidade. Aí quando você olha pro cenário, pelo menos, eu olhei pro cenário e falei, bom, cenário de queda, deixa subir, quando começarem a bater, eu bato também. Né? Não vou ficar eu querendo comprar no mercado que não tem tanto cenário de compra. Tá? Então, assim, tanto é que foi assertivo, tomei um stop, e para não dizer que eu não fiz compra, eu fiz uma compra quando rompeu 60, que era acima do ajuste. E era porrada para baixo e ele subia devagar. Então, para comprar, tava mais pra cima também. Tinha, mas a porrada para baixo era mais intensa. Era de 10 era pontos. intensa. Era rápido a porrada para baixo. Senti que quando ele chegava no 20, ali onde eu fui fazer o meu medião, teve porrada. Para frente, né? Pra frente. Teve porrada, só que depois começou a ter um puta cancelamento de lote. Foi muito rápido. Ele foi do 20 por 12. Eu falei, nossa, agora que eu vou meter. Mas na compra, se vocês notarem no mercado de hoje, tinha muito cancelamento de lote na compra. Ou seja, era vendido o que estava com lote, quando aparecia comprador, eles iam cancelando, o preço ia subindo rápido. Para quê? Chegava lá em cima, o que eles faziam? Sentava a mão. Por isso que o mercado voltava rápido para a região do 10 ali. O 10 rompeu duas vezes só, uma vez que rompeu os 400 e outra vez foi até os 6 e já voltou. Né? Sim. E então assim, até Também. Rompimento do 10? A perda ou rompimento? Parcial e a perda. A perda, né? Aí voltou tudo. Estopado. Parcial, Mas a movimentação do mercado, ela foi muito intensa, ela gerou um monte de oportunidade, né? Tanto é que o dia para mim foi um dia perfeito, né? Assim, achei super bom as oportunidades. Mas por quê? Simplesmente porque tive a paciência de esperar o mercado voltar, ele seguir a tendência do dia, mesmo que não era muito definida, estava muito mais factível, o dólar estava fraco no mundo, na parte da manhã, até 10 e pouquinho. Tava bem fraco no mundo e aqui saiu bonitão de estar forte. Até porque internamente tem coisas para acontecer, mas não está acontecendo nada. Acho que isso é importante salientar. E ele já esticou semana passada também. Pô, sexta-feira teve exagero de movimentação. Né? Então tinha espaço para uma correção. Aí o cenário externo forçando para baixo e aqui com espaço para correção, como que não ia corrigir? Né? Então essas coisas tem que pensar. Por isso que eu bato muito na tecla contexto. Entenda o que está acontecendo. Se pergunte o que está acontecendo. Né? Você pega a sexta-feira, subiu, não tinha tanto cenário para subir. Né? Depois, ao longo do dia, foi aparecendo cenários que forçavam o dólar para cima, como aquela questão lá do Facebook, tudo, que Facebook, Twitter, as empresas lá começando a boicotar, cortar investimento em propaganda nessas redes sociais. Isso pesou na Nasdaq, que consequentemente pesa em S&P, isso reforça o dólar, preocupações aí com Queiroz, delação premiada,
que é péssimo para a família Bolsonaro e, consequentemente, atinge o presidente. Então, assim, tinha alguns motivadores que forçavam um pouco o dólar. Mas de manhã, na abertura, não tinha. De manhã não tinha. E foi logo de manhã que começou a dar aquela puta puxada no dólar. Né? Então, mesmo com o fechamento alto lá, estava exagerado. Então, tinha espaço para uma realização hoje. Se você parar para pensar, o dólar está segurando bem hoje, até pelo fato do S&P estar subindo, a bolsa está subindo, mas o dólar já está se preparando para amanhã. Amanhã é dia de Petax. Agora deu uma cedida, que ele perdeu 20 Nossa, ele pontos. tava no 50, do nada, agora tá no 30. Eu acho que quando tiver no 50, eu vou vender. Não, tá oscilando pra caramba. Tá oscilando pra caramba. Então, assim, esse é o tipo de mercado que a gente tem que olhar para ele e falar, cara, quem eu sou? Quem que eu devo ser para esse mercado hoje? Que é aquilo que eu falo da caixa de ferramenta. É que isso você ganha justamente com a experiência e tempo de Vivência. Você pega assim, você viveu o mercado hoje. Você viu o que você fez hoje, tudo. Amanhã, se tiver o mesmo mercado, você vai saber identificar e vai saber como que é melhor se atuar. Aí eu demoro uns 2, 3 mercados para aprender, né? O Vitão também acho que não vai ser amanhã. Mas assim, você já viveu, até porque dificilmente amanhã vai ser igual hoje. Mas vai ter outro momento que vai viver um mercado parecido com esse. E aí você vai buscar tirar proveito. Isso é mercado, isso é viver o dia a dia. Por isso que eu falo que assim, mercado financeiro, dando certo ou não dando certo durante o processo, você tem que viver todo dia, você tem que insistir todo dia. Né? Não é só vitória. Né? Só que assim, quando você olha para o processo e não para o dia isolado, você percebe que a evolução acontece. Como eu comentei, as crises passadas que eu não aproveitei, financeiramente eu não aproveitei. Até pode ter perdido dinheiro, mas a sua não, também. que você ganhou, não, exatamente, é isso que eu quero dizer. A experiência que eu ganhei me fez agora nessa última crise fazer um dinheiro que eu não imaginava que eu podia fazer. Né? Então, e mesmo hoje, depois de tanto tempo de mercado. Então, assim, o mercado, o interessante disso, que não importa quanto tempo você tenha de mercado, a experiência que você viveu, a dedicação que você teve com ele, vai te surpreender. E é incrível, por exemplo, para nós que temos muito menos tempo de mercado, o quanto se evolui numa crise dessa. Não, pega o Gustavo ou qualquer um de vocês, é só fazer um balanço. Quem eram vocês antes da crise e quem são vocês agora? A nível de capacidade do que o mercado pode fazer ou não pode, ou algum de vocês tinha a mínima noção que você ia ver o mercado desabar de 114 mil para 64 mil. Não, sabe o que eu reparo, por exemplo? Eu lembro muito bem, um dia eu estava aqui no Cowork, e aí o Trump soltou um Twitter falando que ele tinha feito um acordo com a China. Lembro. O mercado estava, acho que no 4,10, ele foi caindo, 400 e... no 100, acho, não sei, 112. Ele no 20. Aí ele caiu pro 10, ele caiu, perdeu os... Não, tava no 4. Aí ele perdeu o 4, foi para lá no 3,70, lá, 970. E eu olhava e falei, caralho, eu não fiz nada. Aí eu fui bater no 70, né? Aquele stop. No final do movimentão, né? Então. E a evolução que você tem hoje, por exemplo, esse mercado volátil, teve um dia que o dólar estava caindo 200 pontos e você conseguia vender, você participava do movimento. Então, assim, isso é do caramba. Então, assim, você não fica mais com medo do movimento. Exato. E não tem aquela coisa, cara, acho que já caiu demais, puta, acho que subiu demais. Né? Você vê que... Porque assim, eu até ver o Maranhão Day da vida, né, acho que eu nunca tinha visto o mercado andar tanto num único movimento. Né, a não ser num payroll da vida, mesmo assim não tão amplo. E aí você vai vendo esses movimentos, ou então quando a primeira vez que o dólar rompeu os R$4 que eu vi, né, foi um negócio insano. Né, some lote e sobe. Você fala, caralho, tá na hora de vender, você vende, você toma mais 20 pontos na cara. Né? Então, isso é muito importante você ter essa ciência que assim, cara, mercado nunca tem seu fim. E mercado não tá subindo 200 pontos à toa. Você pode ter certeza disso, não é idiota. E essa experiência, ela te dá justamente essa ação que você tem no conjunto da obra, né? Porque você já vai lá, vai bater S&P, vai bater índice, vai comprar dólar, vai, porque você conhece o contexto, você fala, caralho, esse movimento vai fazer o S&P subir, vai fazer pegar um movimento negativo, que é sempre onde movimenta mais. Puta, esse movimento vai fazer o S&P cair, vai fazer o dólar subir, vai fazer o ouro subir provavelmente também, petróleo cai, bolsa cai também. Te dá essa confiança de você entrar em várias mãos, exatamente. Né, em vários lados. É que o Igor não tá aqui, mas o Igor tinha dica, ele falou, Jeff, eu não acredito, como que você consegue ter mão pra tudo isso? Ele via, eu tava comprado em ouro, vendido em S&P, comprado em dólar, vendido em índice. E foi muito engraçado porque depois do carnaval, tava sentado aqui a gente, conversando, e tinha a história do Fed, né, que o
O Trump só faltava matar o Powell Powell. pra baixar a taxa de juros e não baixava. Em reunião e tal, não sei o quê. E aí de um dia pro outro... Primeiro corte, 50 base points. No meio do pregão, né? Tipo, a última vez que isso tinha acontecido foi justamente na crise do subprime em 2008. E aí o Igor virou e falou assim, pô, vou comprar uma put de BOVA. A gente comprou, foi eu, o Caio, ele e o Alexander, os 4 que compraram. Em 3 dias deu 700%. E eu comprei essa put sem saber o que eu tava fazendo. Não tinha ideia. Foi aí que eu falei, pô, meu, que negócio é esse, né? Meu, 700% em 3 dias. Conheceu o mercado novo. Foi aí que eu falei, meu, vou estudar opções, vou olhar, quero ver que tal. E acabei evoluindo muito em curto espaço de tempo. De uma coisa que surgiu dessa, simplesmente da oportunidade mesmo, né? Mas é isso, mas sabe por quê? Porque você estava vivendo o mercado na sua essência, você está aqui vivendo, você não dá 11 horas e vai embora, você vem aqui, almoça aqui, senta com o pessoal, tem o Igor aí que tem uma visão diferente da nossa em vários aspectos, positivamente falando, em outros ativos que a gente não domina. Então assim, isso é positivo, você está vivendo o mercado todo dia, é a sua profissão, é o que você escolheu e você está se dedicando e aberto a isso. Eu acho que a gente tem que estar aberto para o novo no mercado. O que a gente não pode, que eu bato na tecla, é ter desvio de foco. Você sabe qual é o seu objetivo. Né? E então você não pode ter um foco diferente que mude o seu objetivo dentro do mercado financeiro. Né? Pensa assim, você agregou o conhecimento de opções à sua vida, você não mudou sua vida para opções. Não. Você continua operando dólar, você continua tendo a sua carteira de ação, a opção é um plus a mais. Eu acho que isso é muito importante. Tudo que for te beneficiar na sua evolução como profissional do mercado financeiro é bem-vindo. Proporciona. Exatamente, né? é o cenário. Agora eu me sinto muito pronto para um acontecimento desse, de estar pronto para fazer a parte financeira. Né? De já ter confiança de alavancar, de falar, pô, aconteceu isso, esse movimento, o cenário criou essa situação. Né? Então você aprende muito durante a crise para que numa próxima você esteja pronto para tomar as atitudes certas e com a mão certa, né? Sabe o que eu acho que vai ser o mais difícil depois que passar vai ser se adaptar ao mercado mais lento. Nossa, exatamente isso. A maior dificuldade de todo mundo. Concordo plenamente. Assim, para mim não vai ser porque, já passei tanto por isso que sai na urina. Mas assim, pro pessoal que está se acostumando aí, principalmente quem está começando a voar nesse mercado, de repente o mercado, vocês vão perceber, o mercado quando fica lento fica do nada, dá aquela murchada. E aí o que você fazia antes não funciona mais, com a mão que você fazia não funciona mais. Né? E não é que funciona que você, puta, não, é que simplesmente fica tão lento que você já não confia mais em você não confia na operação, entendeu? Aí você quer com a mesma mão fazer no mercado lento, fazer o dinheiro que você fazia no mercado rápido, até você mudar a chavinha é complicado. Mas é importante você estar pronto para isso e saber que isso existe. Só que você só consegue se adaptar a isso quando você vive isso. Pô, vivi um mercado rápido, fui para o mercado lento. Vivi o mercado lento, de repente começou o mercado rápido. Vou dar um exemplo para vocês. O pessoal que fez o último 2.0, você, quando vocês aprenderam o índice, vocês estavam quase não operando o dólar, tanto que vocês operavam o índice, lembra? Porque o índice estava animal. Né? Tudo que vocês faziam no índice dava dinheiro. Até vocês estavam preocupados assim, cara, estou preocupado porque eu só estou operando mais índice e não estou operando dólar. Sendo que no dólar não estava acontecendo nada. Né? E aí, quando você aumenta o seu leque de opções, operar índice, fazer overnight índice, operar dólar, fazer overnight em dólar, olhar para outras coisas, carregar mais posição ao longo do dia. Oi? Você manipulou o mercado por índice. Então, o que acontece? Cara, naquele momento, o conhecimento novo que você adquiriu te mostrou as possibilidades que estava dando naquele mercado naquele momento, né? E que não estava dando no dólar. Esse é o X. Não é que você deixou de operar dólar, não estava dando tanta oportunidade no dólar quanto no índice. E você estava aproveitando. É a mesma coisa quando você fala da opção. Cara, agora está dando grande oportunidade na opção. Daqui a pouco não vai dar mais. Só que aí vai ter outra coisa que você sabe também que vai estar dando oportunidade. E se você opera só um ativo, no caso o dólar, e o dólar está ali naquela água, você fica inventando a operação. Né? Porque se só opera aquilo, você quer inventar alguma coisa para fazer daquilo. Né? Exatamente. E a ideia do 2.0, enfim, da continuidade de estudo, é justamente essa. Você ter várias alternativas, né? Para tirar a pressão de um único ativo. Né? Porque se eu opero o dólar, eu acho que assim... Fala no microfone aí, peraí. Dá o microfone para ele.
mesmo o dólar, teve uma coisa engraçada agora no período do corona, que teve uns dias, não me lembro agora que dia exatamente, que ele estava muito, muito rápido também, muito mais rápido do que o normal. Assim, parecia o índice. Sim, tá muito volátil mesmo. Mas o que é normal, porque é o período de crise, onde ninguém quer ficar exposto na tela, muita gente tá com posição, mas não sabe se zera ou se não zera essa posição. A gente viu fundos gigantescos topando posições vendidas em dólar e tudo. Mas o foco central da situação é o seguinte: você ter ferramenta para tudo e ferramentas que te tirem a pressão. Né? Pega o pessoal 2.0, por exemplo, tá aprendendo a fazer overnight em dólar. Cara, vai ter um dia que você faz um overnight, faz 50 pontos no overnight. Cara, na boa, você vai olhar pro dia com muito mais tranquilidade, não com aquela pressão de que você precisa tirar alguma coisa, precisa fazer alguma coisa do mercado. E aí você consegue usar o que você sabe a seu favor. Por que todo mundo é rei do simulador? Porque não tem pressão alguma. E o que a gente tem que buscar a nível de mercado é conseguir ter essa tranquilidade que o pessoal geralmente tem no simulador na tela, no mercado real. Ver minha tranquilidade todo dia operando. Não é porque eu sou um monge budista. Cara, é porque eu me cerco de tanta coisa que eu faço dentro do mercado e dos meus conhecimentos que basicamente eu não me assusto quando tem um mercado que não está dando movimentação. Acho que isso é o mais importante de tudo, né? E aí você tira a pressão do seu dia a dia. E o pessoal que vai fazer o 2.0, que está fazendo tudo, vai perceber, vai ter várias coisas que vai se aprender, que vai começando a te dar um círculo de opções em volta do mercado, que quando você vai fazer o seu core, em teoria, que é operar dólar, operar um SAP, essas coisas, você está super tranquilo. Primeiro que você confia na sua capacidade de fazer dinheiro nesse mercado. E segundo, que você sabe que, hoje não tá dando nada aqui, mas, já fiz um overnightzinho no índice, eu fiz uma operação no índice, fiz um overnight no dólar, sabe? Eu fiz coisas que me deu tranquilidade para não querer inventar coisa hoje. Acho que isso é o mais importante. Você comenta que você, analisando outras coisas, o Gustavo sempre comenta em relação até a opções, que ele vem se aprofundando bastante, que você analisando outros ativos e tudo mais, você começa a enxergar o mercado de forma mais orgânica, né? Então, com isso, você sabe melhor agir, de que maneira, em qual ativo. Então, eu gosto muito de estudar ativos que me deixem curioso para outras coisas. Né? Por exemplo, opção, você não estuda só opção, você estuda uma série de outras coisas, você estuda o papel que envolve aquela opção, você estuda os motivos que fazem o papel movimentar, que fazem a opção movimentar, isso é do caralho. Né? Dólar, por que eu sou apaixonado por dólar? Cara, dólar você tem que entender economia, se você não entende economia, você não sabe o que faz movimentar isso, então você não sabe, você não tira proveito da situação. E todos esses outros mercados... O microfone é pro Gustavão. Não, todos esses mercados, eles são um termômetro mesmo, né? Eles ficam ali, você consegue ver se você fala, sua posição das ações está acontecendo alguma coisa com elas. Se você for olhar o dólar, o índice, eles estão todos correlacionados e acontecendo um movimento. Então, tudo fica na tela como um termômetro mesmo. E aí entra o contexto, por isso que aí eu sempre falo, quando você aprende contexto a fundo, você não tem ativo preferido. Você sabe o que o reflexo pode ter em tudo. O contexto é negativo para o mundo. Se é negativo para o mundo, é ruim para as economias. É ruim para a demanda de petróleo, é ruim para a demanda de minério de ferro. Então a gente sabe que é ruim para Vale, é ruim para Petro. Sabe? Essas coisas você vai juntando. Né? Então por isso que eu bato na tecla que é muito importante você saber como a economia funciona, mas no macro. Que aí é o contexto, entender os motivadores do dia, os motivadores da semana, o que está acontecendo, o que pode fazer preço, o que não pode fazer preço, tanto interno quanto externo, né? Seja político, seja econômico, seja o que for. Mas você tem que saber o que está acontecendo. Por isso que tem que valorizar tanta reunião matinal, essas porras todas que a gente faz. O mercado financeiro ele exige tanto estudo de tanta coisa, tanta informação, né? Quando você estuda principalmente ativos, empresas, assim você vai estudar o varejo, o petróleo. Assim como se conhecer, se né? estudar. Então, você está olhando notícias, então assim, tudo começa a fazer uma correlação, um sentido muito maior, né? de tudo, né? Você vê os movimentos, então você já sabe, que de repente tem várias ações, por exemplo, na bolsa, que quando a bolsa derrete, ela sobe, porque ela é dolarizada.
Né? Então não é simplesmente cada indivíduo tem a sua particularidade e ela tem uma influência na cadeia como um todo, né? Exatamente, e aí é aquela coisa, por isso que eu falo, estuda mercado, entenda mercado, e depois você vai entender aonde você se adapta melhor no mercado. Acho que isso é o mais importante. E lembrando em consideração, contexto, disciplina e técnica, os três andam juntos. Eu vejo o nego falando, não, porque imagina, que você acha que é a disciplina que determina o sucesso no mercado financeiro? Então tá bom, seja indisciplinado, seja um técnico indisciplinado, pra você ver o que acontece. Né? Então não adianta, acho que é o equilíbrio. O mercado é um equilíbrio, o mercado é dedicação. Né? Infelizmente tem neguinho que acha que fez um curso de 3 meses, acho que vai sair tomando dinheiro meu, né? Ou dos caras de mercado, não vai. Talvez do Fred, né? Do Fred qualquer um toma, né, Fredão? A não ser que você opere boi. Você tá com saudade, né? Mas é isso, e por isso que eu falo, é a dedicação dia a dia, a vivência dia a dia. Porra, mercado frustra a gente todo dia. Todo dia. Né? Porque o mercado, ele tem o dom, né, de muitas vezes não fazer o que a gente quer. Porque no mercado tem muito essa, a gente entra no mercado muitas vezes querendo alguma coisa, né? E quando o mercado não faz o que a gente quer, puta, a gente fica puto. É que nem a gente fala assim, por exemplo, puta, eu fiz um curso, aí tem uma pressão, você comenta muito isso, tem uma pressão em volta, minha esposa tá pressionando, meu pai tá pressionando, meu cachorro tá pressionando, e aí pra não falar que eu não tive capacidade, eu não me dediquei da forma certa, eu falo, o curso não presta, aquele ativo não presta. Tem que achar um culpado. Tem que sempre achar um culpado, e o culpado é o cara do espelho, meu, e sempre vai ser o cara do espelho. Sempre vai ser o cara do espelho. Entendeu? Então, assim, por isso que eu falo que a dedicação não dá pra ser dedicado de vez em quando, tem que ser dedicado sempre. Sempre. E mesmo assim, vai ser foda. Né? E por isso que a vivência, o dia a dia, a persistência, a resiliência é o que vai fazer diferença em quem você vai se tornar dentro do mercado financeiro ou em qualquer âmbito da vida. Qualquer carreira, qualquer coisa que você escolha fazer, se você fizer pela metade, né, bem provável que você vai ter resultado nenhum. É aí que entra a disciplina, né, Jeff? Porque é a disciplina que te faz acordar todo dia e ter começar rotina, do zero, né? Exatamente. Acordar do zero, porque você tem que chegar aqui e matar o leão de novo. De né? novo. Não adianta, não é tem aquela coisa, cara. Quantas vezes a gente não tem um dia de bosta, vai embora, no dia cedo tá aqui de novo. O Vamos de novo. resultado de ontem não tem nada a ver com o resultado de Ontem hoje. foi ontem, a cada dia basta o seu mal. Se perdoe todas as noites e recomece todas as manhãs. Acabou. Esse é o ciclo da vida. Esse é o ciclo dos vitoriosos. Né? O cara que, cara, tá apanhando, tá tomando porrada, tá foda, tá difícil, ele continua. Porque desistir sempre é o caminho mais fácil. Né? Achar culpado, né? Desistir, achar culpado. Só que é uma coisa, você pode botar a culpa nele. Você continua dentro da sua vida. Você continua dentro do seu corpo, dentro da sua mente. Quem se ferrou foi você. Exatamente, entendeu? Então acho que é muito isso. Olha sempre pra frente, olha pro seu sonho, pro seu objetivo e saiba que assim, cara, não vai acontecer num passe de mágica do dia pra noite, você vai ficar bom nisso. Vai ficar bom no dia a dia, no processo. É que nem um filho. O filho vai crescendo aos poucos. Ele não nasce e cresce e fica adulto de uma vez. Ele vai crescendo aos poucos. Você vai passando por várias fases. Você vai muitas fases felizes, muitas fases de putidão, uma série de coisas. Mas é o equilíbrio ao longo desse tempo que faz seu filho ser o seu espelho. Entendeu? E o mercado é a mesma coisa. Mercado ou qualquer outra coisa que você escolher na vida. Então, assim, a dedicação, nada na vida vai superar a dedicação. E de todo dia tá vivendo. Né? Skin the game. Certo? Muito bueno. Obrigado, pessoal. Tava com saudade desses papos aqui, cara. Eu tava com saudade mesmo. Nós também, mestre. Quarta tem de novo. Opa, esse